Você já imaginou que uma medalha simples, abençoada no dia certo, com o ritual correto, poderia transformar completamente o curso da sua vida? Santa Teresa de Jesus, em uma de suas visões mais profundas, recebeu de São Bento uma revelação extraordinária sobre o poder espiritual do dia 11 de julho. Ela viu como certas práticas, quando realizadas com fé pura nesta data sagrada, abrem portais invisíveis de abundância que estavam bloqueados há anos. Não é superstição, não é magia, é ciência espiritual pura, baseada em séculos de experiência mística. Inscreva-se no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Naquela noite de 1577, no convento de São José em Ávila, Santa Teresa orava fervorosamente quando uma luz suave envolveu sua cela. Ela relata em seus escritos íntimos que São Bento apareceu diante dela, não com palavras audíveis, mas com uma comunicação direta ao coração. O santo mostrou-lhe uma medalha brilhante e sussurrou em seu espírito: "Filha, há dias em que os céus se abrem de forma especial. O dia da minha festa é um desses momentos únicos." Teresa compreendeu que não se tratava apenas de uma devoção comum, mas de uma chave espiritual capaz de quebrar correntes invisíveis. Você sente que algo em sua vida está travado há tempo demais? Que por mais que se esforce, as portas da abundância parecem seladas? Santa Teresa descobriu que certas datas carregam uma energia espiritual concentrada, como se Deus escolhesse momentos específicos para derramar graças extraordinárias sobre aqueles que sabem como recebê-las. O dia 11 de julho é um desses momentos sagrados, quando o véu entre o material e o espiritual se torna mais fino, permitindo que orações e rituais tenham um poder amplificado. Mas Teresa também advertiu: não basta apenas possuir a medalha ou conhecer a data. É preciso preparar o coração, purificar as intenções e seguir o protocolo espiritual exato que ela recebeu em visão. Porque São Bento, o grande combatente contra as forças do mal, não abençoa a superficialidade. Ele responde apenas à fé genuína, à humildade sincera e ao desejo verdadeiro de transformação. Você está pronto para descobrir esses segredos milenares que podem mudar sua vida para sempre? O que Santa Teresa viu naquela visão foi tão poderoso que ela hesitou em escrever sobre isso durante anos. Em seus manuscritos secretos, ela confessa que São Bento lhe mostrou como a medalha com sua imagem não é apenas um símbolo, mas um condutor espiritual capaz de canalizar bênçãos divinas quando ativada corretamente. Vi como a medalha se transformava em uma luz dourada que quebrava correntes invisíveis, escreveu ela em suas memórias íntimas. Esta não era uma fantasia mística, mas uma realidade espiritual que ela testou pessoalmente nos conventos que fundou. São Bento revelou a Teresa que sua medalha possui inscrições latinas que funcionam como uma oração gravada. Cada letra carrega uma vibração espiritual específica que repele o mal e atrai o bem. As famosas iniciais CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Cruz do Santo Pai Bento, não são apenas decoração, são fórmulas espirituais que ativam proteção e abundância quando a medalha é consagrada adequadamente. Teresa compreendeu que o dia 11 de julho é quando essa ativação atinge seu ponto máximo de poder. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma proteção especial, enquanto outras vivem constantemente lutando contra obstáculos? Santa Teresa descobriu que existe uma diferença entre carregar uma medalha comum e carregar uma medalha espiritualmente ativada. São Bento lhe ensinou que o ritual do dia 11 de julho funciona como uma programação divina da medalha, transformando-a de um objeto decorativo em um escudo espiritual e ímã de bênçãos que trabalha 24 horas por dia em favor de quem a porta. Mas a visão mais impressionante que Teresa teve foi quando São Bento lhe mostrou pessoas do futuro, você e eu, realizando esse ritual sagrado e experimentando transformações profundas em suas vidas. Ela viu como a fé genuína combinada com o protocolo correto criava ondas invisíveis de abundância que se manifestavam em oportunidades inesperadas, proteção contra inimigos, saúde restaurada e prosperidade material. O santo lhe disse: ensina isso aos filhos do amanhã, pois eles precisarão dessa força para os tempos difíceis que virão.
O primeiro passo que Santa Teresa recebeu em visão é fundamental: a purificação espiritual da medalha ao amanhecer do dia 11 de julho. Não é um ritual superficial, mas uma limpeza energética profunda que remove todas as influências negativas que a medalha possa ter absorvido e a prepara para ser um canal puro da graça divina. Teresa aprendeu que, assim como lavamos o corpo físico, precisamos lavar os objetos espirituais para que funcionem adequadamente. São Bento lhe mostrou que a água benta, quando usada com fé e intenção correta, tem poder para quebrar feitiços, limpar energias pesadas e consagrar objetos ao serviço de Deus. O protocolo é específico. Logo nas primeiras horas da manhã, você deve mergulhar completamente a medalha em água benta fresca, enquanto reza com o coração. São Bento, defensor contra o mal, purifica este símbolo com tua força. Que esta medalha seja escudo contra todo mal e canal da graça divina. Teresa enfatiza que não se deve apenas recitar as palavras mecanicamente, mas sentir cada palavra vibrando no coração, visualizando uma luz dourada envolvendo a medalha e dissolvendo qualquer sombra ou peso espiritual que ela carregue. Você percebe como certas coisas em sua vida parecem carregadas de energia pesada? Santa Teresa compreendeu que objetos espirituais podem absorver influências do ambiente e das pessoas que os tocam. Por isso, a purificação não é opcional, é essencial. Após mergulhar a medalha na água benta, você deve beber 3 goles pequenos dessa mesma água, simbolizando que a purificação não é apenas externa, mas interna. Depois, lave suavemente o rosto com a água, representando a limpeza da mente e dos pensamentos negativos que impedem a abundância de fluir. Teresa advertiu que muitas pessoas pulam esse primeiro passo por pressa ou descrença, e depois se perguntam por que o ritual não funcionou. A purificação é como preparar o solo antes de plantar. Se você não limpar as ervas daninhas espirituais, as sementes de bênção não conseguirão crescer adequadamente. São Bento é meticuloso em suas bênçãos. Ele responde à dedicação, não à pressa. Se você sente que chegou até aqui por um motivo especial, escreva nos comentários: São Bento, purifica minha vida como esta medalha, e inscreva-se no canal para receber mais revelações sagradas. Após a purificação matinal, vem o momento mais poderoso, a consagração da medalha ao meio-dia do dia 11 de julho. Santa Teresa recebeu instruções precisas de São Bento sobre por que o meio-dia é crucial. É quando o sol está no auge, simbolizando a luz divina em sua máxima intensidade. E é também a hora tradicionalmente associada à oração do Ângelus, quando os véus entre o céu e a terra se tornam mais finos. Neste momento sagrado, você não está apenas abençoando um objeto, mas criando um portal espiritual permanente que conecta sua vida às forças celestiais de abundância e proteção. O protocolo da consagração é solene e deve ser seguido exatamente. Ao meio-dia, retire a medalha da água benta, onde ela permaneceu desde a manhã. Segure-a com ambas as mãos, próxima ao coração, e eleve-a ligeiramente em direção ao céu. Com voz firme e coração aberto, declare: em nome de Jesus Cristo, consagro esta medalha ao serviço da luz. Que tudo aquilo que me impede de prosperar caia por terra, e que pela intercessão de São Bento, bênçãos caiam sobre minha vida sem medida. Teresa enfatiza que essas palavras não são uma fórmula mágica, mas uma declaração de fé que programa espiritualmente a medalha para funcionar como seu escudo e ímã de bênçãos. Você já notou como certas pessoas parecem ter uma sorte especial que as protege e as favorece constantemente? Santa Teresa descobriu que não é sorte, é proteção espiritual ativada. Durante a consagração, visualize uma luz dourada descendo do céu e envolvendo completamente a medalha, enchendo-a de poder divino. São Bento lhe mostrou que, neste momento específico, a medalha se torna viva espiritualmente, como se recebesse uma alma divina que trabalha incessantemente em seu favor, repelindo ataques espirituais, abrindo portas de oportunidade e atraindo pessoas e situações benéficas para sua vida. Após a consagração, a medalha deve ser imediatamente colocada próxima ao coração, em um cordão no pescoço ou no bolso esquerdo da camisa. Teresa alerta que é fundamental
fundamental mantê-la perto do coração pelo resto do dia, pois é através dos batimentos cardíacos que a energia da medalha se sincroniza com sua energia vital, criando uma harmonia espiritual poderosa. A partir deste momento, você não está mais sozinho nas batalhas da vida. Carrega consigo um guerreiro espiritual invisível que nunca dorme nem descansa em sua proteção. Santa Teresa revelou que o meio-dia do dia 11 de julho não é apenas o momento da consagração, mas também uma janela temporal única onde as orações têm um poder multiplicado por 1000. São Bento lhe mostrou em visão que existe um horário celestial, onde os anjos se reúnem em adoração, e durante esses momentos, as petições humanas sobem diretamente ao trono de Deus sem obstáculos. É como se o cosmos inteiro conspirasse para que suas orações fossem não apenas ouvidas, mas imediatamente atendidas pelos recursos infinitos do céu. Durante essa oração especial do meio-dia, após consagrar a medalha, você deve fazer 3 pedidos específicos, seguindo a ordem exata que Teresa recebeu. Primeiro, peça proteção contra todos os males visíveis e invisíveis. Segundo, peça abundância em todas as áreas necessárias de sua vida. Terceiro, peça sabedoria para usar as bênçãos que virão de forma que glorifiquem a Deus e beneficiem outras pessoas. São Bento ensinou a Teresa que essa ordem não é aleatória. Primeiro você se protege, depois recebe, depois aprende a administrar corretamente o que recebeu. Você consegue sentir quando uma oração sobe realmente ao céu e quando ela fica apenas nas palavras? Santa Teresa aprendeu a diferença através da intensidade emocional e espiritual que acompanha a oração. No meio-dia do dia 11 de julho, ela descobriu que mesmo as pessoas com pouca experiência em oração sentem uma conexão divina especial, como se Deus estivesse particularmente próximo e atento. É nesse momento que você pode fazer pedidos específicos e concretos, sabendo que não está apenas falando com o vazio, mas comunicando-se diretamente com o poder que governa o universo. A oração do meio-dia deve terminar com uma declaração de gratidão antecipada. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que já estão a caminho da minha vida. Sei que tu nunca falhaste com aqueles que confiam em ti, e eu confio plenamente em tua bondade infinita. Teresa explica que agradecer antes de receber é o segredo dos místicos. Demonstra uma fé tão sólida que não precisa ver para crer, e essa qualidade de fé é exatamente o que move as montanhas espirituais que bloqueiam nossa abundância. São Bento sorri para essa gratidão antecipada e acelera a manifestação das bênçãos solicitadas. Após a consagração do meio-dia, inicia-se um período sagrado que Santa Teresa chamou de carregando a graça. A medalha consagrada não deve ser tratada como um amuleto comum, mas como um sacramento pessoal que requer cuidados e reverência específicos. São Bento ensinou a Teresa que a forma como você trata a medalha depois da consagração determina a intensidade das bênçãos que ela canalizará para a sua vida. É como cuidar de uma semente divina que precisa do ambiente certo para florescer em milagres tangíveis. O primeiro cuidado é nunca deixar a medalha longe do seu corpo durante as primeiras 24 horas após a consagração. Ela deve permanecer sobre o coração, seja através de um cordão, corrente ou mantida no bolso esquerdo da camisa, sempre do lado esquerdo, porque Teresa descobriu que é o lado mais próximo ao coração. Quando você dorme, a medalha deve ser colocada sob o travesseiro, para que suas orações noturnas e sonhos sejam protegidos e direcionados por São Bento. É durante o sono que nossa mente subconsciente é mais receptiva às influências espirituais, e uma medalha consagrada garante que essas influências sejam sempre positivas. Você já percebeu como algumas pessoas irradiam uma paz especial, uma proteção visível que outras pessoas sentem instintivamente? Santa Teresa observou que aqueles que carregam corretamente uma medalha de São Bento consagrada desenvolvem essa aura protetora natural. As pessoas mal intencionadas se sentem desconfortáveis perto deles, enquanto as pessoas boas se sentem atraídas e tranquilizadas. Isso acontece porque a medalha cria um campo energético invisível ao redor do portador, repelindo vibrações negativas e atraindo situações e pessoas benéficas. Durante este período de carregar a graça,
Teresa recomenda que você faça orações curtas, mas frequentes ao longo do dia, tocando discretamente a medalha e sussurrando: São Bento, protege-me e abençoa-me. Essa prática mantém a conexão espiritual ativa e fortalece progressivamente o poder da medalha. É como alimentar uma chama sagrada que cresce a cada oração sincera. Muitas pessoas relataram a Teresa que durante esse período começaram a notar coincidências positivas, oportunidades inesperadas e uma sensação geral de que as coisas estão fluindo melhor, sinais de que a abundância espiritual está se preparando para se manifestar materialmente. Quando o sol se põe no dia 11 de julho, chega o momento do ritual mais íntimo e poderoso que Santa Teresa recebeu de São Bento: o ritual noturno de gratidão e abertura de caminhos. Esta é a hora em que você fecha o ciclo do dia sagrado e programa sua mente subconsciente para receber as bênçãos que foram solicitadas durante o dia. Teresa descobriu que a noite é quando o véu entre o mundo material e espiritual está mais fino, permitindo que suas intenções sejam gravadas profundamente no cosmos divino. O ritual requer 3 elementos simples, mas poderosos: a medalha consagrada, uma vela branca e um papel em branco. Ao acender a vela, você está invocando a presença da luz divina em seu lar e estabelecendo um altar sagrado temporário. No papel, escreva com caneta, nunca lápis, 3 coisas pelas quais você é profundamente grato e 3 áreas específicas da sua vida onde deseja ver abundância e crescimento. São Bento mostrou a Teresa que a gratidão escrita tem poder criativo. Ela reconhece as bênçãos já recebidas e cria espaço espiritual para novas bênçãos chegarem. Você consegue sentir a diferença entre uma simples vela acesa e uma vela acesa com intenção sagrada? Santa Teresa aprendeu que quando acendemos uma vela com propósito espiritual, ela se torna um canal de comunicação direta com os céus. Segure a medalha consagrada sobre o papel escrito, deixando que a luz da vela ilumine ambos e declare com convicção: que esta luz simbolize minha fé e que por intercessão de São Bento eu receba o que Deus já reservou para mim. Que a minha fé destrave o invisível. Neste momento, visualize raios dourados saindo da medalha e envolvendo as palavras escritas no papel, selando espiritualmente seus pedidos. O ritual termina com um ato de fé profunda. Você deve guardar o papel dobrado junto com a medalha e dormir com ambos sob o travesseiro. Teresa explica que durante o sono, nossa alma viaja pelos planos espirituais e pode receber instruções, insights e direcionamentos divinos sobre como as bênçãos solicitadas se manifestarão. Muitas pessoas relataram sonhos proféticos, ideias brilhantes ou simplesmente uma sensação de paz profunda após essa noite sagrada. É como se São Bento pessoalmente visitasse seus sonhos para confirmar que suas orações foram não apenas ouvidas, mas aceitas no Tribunal Celestial. A noite de 11 para 12 de julho se torna a mais importante do ano para quem seguiu corretamente o ritual de Santa Teresa. Durante essas horas de sono, acontece o que ela chamou de a visitação silenciosa de São Bento, um fenômeno espiritual onde o santo trabalha diretamente na vida da pessoa adormecida, desfazendo nós espirituais, removendo obstáculos invisíveis e plantando sementes de abundância que germinarão nos dias seguintes. Não é um sonho comum, mas uma intervenção sobrenatural que muitas vezes passa despercebida pela mente consciente, mas transforma profundamente a realidade espiritual da pessoa. Durante essa noite sagrada, a medalha sob o travesseiro funciona como uma antena espiritual que capta e transmite as bênçãos de São Bento diretamente para sua mente subconsciente. Teresa descobriu que o santo aproveita o estado de vulnerabilidade do sono para fazer ajustes espirituais que seriam impossíveis durante a vigília, quando nossa mente racional oferece resistência. É como uma cirurgia espiritual delicada, onde São Bento remove crenças limitantes, medos ancestrais e padrões de escassez que estavam bloqueando a manifestação da abundância. Você já acordou de um sono profundo sentindo que algo fundamental mudou em você, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que? Santa Teresa ensinou que essa é a marca registrada da intervenção noturna de São Bento. Algumas pessoas relatam sonhos vívidos com o santo, outras simplesmente acordam com uma paz inexplicável e uma certeza interior de que tudo vai dar certo. Há também aqueles que recebem insights criativos ou soluções para problemas que pareciam impossíveis de resolver. Todos esses são sinais de que São Bento trabalhou durante a noite.
A manhã seguinte é crucial. Ao acordar, a primeira coisa que você deve fazer é pegar a medalha e o papel que estavam sob o travesseiro e agradecer silenciosamente por tudo o que aconteceu durante a noite, mesmo que não tenha consciência clara do que foi. Teresa ensina que essa gratidão matinal sela espiritualmente o trabalho noturno de São Bento e ativa as transformações para que se manifestem no mundo físico. É como assinar um contrato espiritual onde você confirma que aceita e recebe todas as bênçãos que foram plantadas em seu espírito durante o sono sagrado. Após a noite sagrada do dia 11 de julho, inicia-se o período que Santa Teresa chamou de os 7 dias de graça, uma semana especial onde a medalha consagrada deve ser carregada continuamente e onde se manifestam os primeiros sinais concretos das bênçãos solicitadas. São Bento revelou a Teresa que o número 7 não é casual, representa a perfeição divina, a completude da criação e é o tempo necessário para que as sementes espirituais plantadas durante o ritual germinem e comecem a florescer na realidade material. Durante esses 7 dias, você deve manter-se em estado de expectativa alegre e gratidão constante. Durante essa semana sagrada, Teresa orienta que você deve carregar a medalha sempre próxima ao coração e fazer 3 orações curtas por dia. Uma ao acordar, tocando a medalha e dizendo: São Bento, guia meus passos hoje. Uma ao meio-dia, sussurrando: São Bento, abençoa meu trabalho e meus relacionamentos. E uma antes de dormir, agradecendo: São Bento, obrigado pelas bênçãos deste dia e pelas que virão amanhã. Essas orações mantêm o canal espiritual aberto e fortalecem progressivamente o poder da medalha consagrada. Você está preparado para reconhecer os sinais de que São Bento está trabalhando em sua vida? Santa Teresa ensinou que as primeiras manifestações raramente são dramáticas, mas sempre significativas para quem sabe observar. Podem ser encontros inesperados com pessoas importantes, oportunidades de trabalho que surgem do nada, problemas que se resolvem misteriosamente, saúde que melhora sem explicação médica, relacionamentos que se harmonizam ou simplesmente uma sensação crescente de que o vento mudou de direção em sua vida. Cada sinal é uma confirmação de que suas orações foram aceitas no céu. O 7º dia é especialmente importante. Teresa recomenda que você faça um jejum leve, apenas uma refeição simples, e passe mais tempo em oração e meditação, refletindo sobre as mudanças que já consegue perceber em sua vida. Ao final do 7º dia, você deve escrever uma carta de gratidão a São Bento, listando todas as bênçãos e sinais positivos que observou durante a semana. Essa carta não precisa ser enviada a lugar algum, deve ser guardada junto com a medalha como um testemunho pessoal do poder de Deus manifestado através da intercessão do santo. Muitas pessoas guardam essas cartas e as releem meses depois, surpreendendo-se com quantas de suas solicitações realmente se realizaram. Passados os 7 dias de graça, Santa Teresa ensina que você entrará no período da abundância manifestada, quando as transformações espirituais dos dias anteriores começam a se materializar de forma cada vez mais visível e tangível. Este não é o fim do processo, mas o início de uma nova fase da vida onde a medalha de São Bento, agora permanentemente ativada, continua trabalhando como seu escudo protetor e ímã de bênçãos. Teresa descobriu que pessoas que seguem fielmente esse ritual experimentam uma mudança fundamental em sua sorte espiritual, como se tivessem sido transferidas de um destino de luta constante para um destino de favor divino. As manifestações da abundância podem ocorrer em várias dimensões da vida simultaneamente: financeira, através de aumentos salariais inesperados, oportunidades de negócio ou heranças surpresa; relacional, com a chegada de pessoas importantes ou a reconciliação com familiares distantes; profissional, através de promoções, reconhecimento ou mudanças de carreira bem-sucedidas; e espiritual, com um aprofundamento natural da fé e uma conexão mais íntima com Deus. Teresa observou que São Bento tem preferência por bênçãos que fortalecem todos os aspectos da vida simultaneamente, criando uma prosperidade integral e duradoura. Você consegue imaginar como seria viver com a certeza interior de que está protegido e abençoado em tudo o que faz? Santa Teresa descobriu que esse é o maior milagre do ritual com São Bento. Não apenas as circunstâncias externas melhoram, mas a pessoa desenvolve uma confiança inabalável
e uma paz profunda que nenhuma crise consegue destruir. É como se a medalha consagrada criasse uma bolha de proteção espiritual que acompanha a pessoa para onde quer que vá, repelindo automaticamente influências negativas e atraindo situações favoráveis. O testemunho mais poderoso que Teresa recebeu foi de uma mulher que havia perdido tudo: família, dinheiro, saúde e esperança. Após realizar o ritual da medalha de São Bento no dia 11 de julho, em apenas 3 meses, sua vida se transformou completamente. Reencontrou filhos que estavam distantes, recebeu uma herança inesperada de um parente distante, sua saúde se restaurou milagrosamente e ela conheceu um homem bom que se tornou seu esposo. Não foi sorte, ela escreveu para Teresa. Foi São Bento reorganizando minha vida inteira. Por isso Santa Teresa sempre dizia: quem tem São Bento como protetor nunca caminha sozinho, tem um guerreiro celestial lutando suas